poderosamente, amém? Queridos, estenda suas mãos, vamos orar pelo pastor Marcílio. Pai querido, nós queremos te louvar pela disposição, pelo coração do teu filho em servir a tua casa. Senhor, que nessa noite ele seja usado, assim como diz a tua palavra, como uma espada afiada de 2 gumes. A espada é a tua palavra, é sobre ela que nós caminhamos, ela é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, Deus, nós ministramos agora e pedimos para que o Senhor use o teu filho para o louvor do teu santo nome. Assim nós oramos e o abençoamos nesse tempo, em nome de Cristo Jesus, e a igreja do Senhor diz amém. Mande fogo, a glória. Graça e paz, igreja. Amém? Vocês estão felizes? Amém? Sempre que eu subo aqui eu pergunto se vocês estão felizes. Eu espero que vocês estejam, porque quem tem o Senhor é feliz. Amém? E está um pouquinho apertado, mas vai dar certo. É a primeira vez que eu estou ministrando com esse notebook. Aí eu estou me acostumando. Eu disse, rapaz, que a gente vai escrevendo, aí risca, passa limpo, risca de novo. Aí eu já não estava com muita paciência não. Mas eu estou exercendo o fruto do Espírito, viu? A paciência. Foi só para escrever mesmo. Mas como o pastor falou, hoje eu tenho aqui nessa igreja um grande irmão, um amigo de infância. E isso tudo, minha gente, faz parte de uma promessa de Deus sobre a minha vida. Todos nós temos um passado. E já passaram muitas pessoas aqui nessa igreja que viveram esse passado comigo. E esse meu amigo, ele viveu muito do meu passado. Mas diga assim, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Eu não sei se eu vou aguentar ministrar. Eu acho que eu não fiquei nervoso nem no dia da minha consagração a pastor como eu estou hoje. Mas é de felicidade. Sabe, eu estou sentindo tanta a presença do Senhor essa noite. E eu queria que Ele fosse livre. Livre sobre a minha vida. Que eu venha ser voz Tua, Senhor, nesse lugar. Que não seja eu ministrando, mas que seja o Teu Espírito Santo. Senhor Deus, eu oro para que toda palavra que será lançada, Senhor Deus, toda semente que será lançada sobre os corações dos Teus filhos, Senhor Deus, eu já declaro que o coração dos Teus filhos, de todos que estão aqui nessa noite, de todos que estão assistindo, Senhor Deus, é uma terra fértil. E que o inimigo, ele não vai roubar, Senhor Deus, a boa semente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 7, o versículo 8, o versículo 15, 16 e 17. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Olha a revelação. Achou? Se não achou Gênesis, não acha mais nada. Aí, principalmente os que estão na escola de fundamentos. Tem aluno da escola de fundamentos aqui? Eita glória!
A palavra do Senhor diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim, diga assim, um jardim, no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Versículo 15 agora. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, diga jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Eu fiquei na dúvida se eu colocava o tema logo, se esperava mais um pouquinho, mas eu gostaria que colocasse. O tema da nossa ministração hoje é: qual o propósito eterno de Deus? Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte isso a ela. Diga assim: qual o propósito eterno de Deus? Meus irmãos, Adão ele foi formado do pó da terra e colocado em um jardim, como nós lemos. Deus entregou um jardim para ele lavrar, para ele cultivar, para ele cuidar. Mas principalmente, muito mais do que ele cuidar desse jardim, esse jardim era para que servisse como um encontro de Deus com Adão e Eva. Entre Deus, Adão e a mulher. Esse foi o principal motivo de Deus ter colocado Adão e Eva naquele jardim. E se nós olharmos por toda a Bíblia, nós vamos observar que sempre o Senhor buscou uma aproximação com o homem. Então, quando Adão e Eva estavam nesse jardim, Deus ordenou algo a eles. Eles tinham tudo diante deles. Tudo estava para eles aproveitarem o que eles quisessem. Mas Deus disse assim: olha Adão, olha mulher, só tem uma coisa que vocês não podem fazer nesse jardim, que vocês não podem fazer nessa terra em que vocês estão, é comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas eles tinham tudo, meus irmãos. Não faltava nada, nada eles tinham necessidade. E muitas vezes nós nos encontramos nessa mesma posição de Adão e Eva. Nós temos tudo o que tantas pessoas gostariam de ter e nós não valorizamos. Você tem uma esposa que é uma bênção. Você tem um esposo que é uma bênção, nem todos, mas declare que ele é uma bênção na sua vida. Você tem filhos que são bênçãos do Senhor. Você tem um bom emprego, você tem uma vida estável. Deus te abençoou com tantas coisas, mas o ser humano, ele é insaciável. Nós somos insaciáveis. Nunca está bom para nós. Sempre nós queremos mais. Você está no emprego, numa posição em um emprego privilegiada, mas você acha pouco, você quer mais. E não importa como você vai atingir aquele patamar, se você vai passar por cima de pessoas, se vai ser através da mentira, se vai ser através de qualquer coisa que seja para você prejudicar o seu próximo, mas você quer atingir aquele patamar. Sabe, você tem um esposo que é uma bênção, mas você não se contenta com a esposa que você tem e você quer procurar outra fora do seu casamento. Você quer procurar um homem fora do seu casamento porque você
não acha suficiente o homem e a mulher que Deus deu para você. No que você tem sido insaciável? O que é que tem faltado a você? O que é que você tem sentido como necessidade da sua vida? E isso, meus irmãos, nós carregamos desde que nós nascemos. Porque desde a queda do homem, desde a queda de Adão, nós herdamos essa natureza adâmica, essa natureza caída. Quem aqui esteve na aula de Célia sabe o que é que eu estou falando. Desde que nós nascemos, nós não temos nada de bom para oferecer. Ai, meu filhinho é uma bênção. Você tem que declarar que ele é uma bênção. Mas seu filho vai precisar conhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Porque se nós passarmos a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa fase adulta, a nossa fase madura sem conhecer Jesus, nós não vamos nos encontrar com Ele na eternidade. E é sobre isso que eu queria falar com você essa noite. Sobre relacionamento. Sobre intimidade. O meu amigo, ele entrou em contato comigo. Eu sabia que ele estava vindo lá de Caxias do Sul. Glória a Deus que ele não foi atingido pelo desastre que aconteceu lá. Mas teve um dia que foi preciso tirar a sogra e o filho através dos bombeiros da casa que eles moram. Porque a força da água estava tão grande que foi preciso fazer isso. Ele não sabia que eu estaria pregando hoje. Ele disse que vinha. Eu não convidei ele para vir para o culto. Mas você tem dúvida que foi o Espírito Santo que trouxe ele aqui? Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes não precisa nós falarmos nada. O nosso testemunho maior é o testemunho vivido, não é o testemunho falado. Não adianta você ter palavras tão bonitas, mas a sua vida não representar aquilo que você prega. E ele disse, quando é o culto aí? Aí eu disse, tem na quinta-feira, disse o horário, disse no domingo. Aí ele disse, perfeito, na quinta-feira eu estarei aí. E quando eu falo de relacionamento, quando eu falo de intimidade, desde a queda do homem, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre buscou a aproximação com o homem. E nas histórias bíblicas, nós podemos observar vários homens de Deus que foram tão íntimos do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 11 até o versículo 25, nós vamos encontrar a história de um homem, Abraão. Abraão, ele foi conhecido como o amigo de Deus. Quem é que você tem dito que é o seu amigo? Quem tem sido amigo para você? Adão, ele ouvia a voz de Deus. Adão, ele foi obediente a Deus. Abraão foi obediente a Deus. Em Gênesis, no capítulo 26, nós vemos a história do seu filho Isaque. Isaque também foi obediente a Deus. Isaque ouvia a voz de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte assim, você tem ouvido a voz de Deus? Diga assim, quais as vozes que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz de Deus? A sua voz?
Você tem ouvido a voz da serpente no seu ouvido, assim como ela ficou sussurrando nos ouvidos de Eva? De uma coisa você pode ter certeza, que a voz que você está escutando é a voz de quem você tem mais intimidade. Você tem mais intimidade com você mesmo, você está ouvindo a sua voz. Você tem mais intimidade com a serpente, é a voz dela que você vai ouvir. Você tem mais intimidade com Jesus, com o nosso amado das nossas almas, que nós tanto declaramos que Ele é. Então você está ouvindo a voz suave dele nos seus ouvidos. Abraão ouvia a voz do Senhor. Isaac ouvia a voz do Senhor. E se nós continuarmos em Gênesis do capítulo 27 ao capítulo 32, nós temos a história de Jacó. E eu sei que você conhece a história de Jacó. Jacó e Esaú são filhos de Isaac e de Rebeca. E a palavra diz que eles são gêmeos, mas que Esaú nasceu primeiro do que Jacó. Então o primogênito era Esaú. Jacó era o segundo filho. Hoje em dia, o que é que falam? Que quem é mimado são os filhos caçulas. Filho caçula, o filho caçula é muito mimado. Mas naquela época o filho mimado era o primogênito. Era o filho mais velho. Era quem recebia a bênção. E aí eu sei que você conhece essa história de Jacó e de Esaú. E a palavra de Deus fala que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. E quando Esaú tomou essa decisão de vender a sua primogenitura, o que foi que Jacó prontamente fez juntamente com sua mãe, Rebeca? Rapaz, pronto, eu consegui o que eu queria. Eu quero a bênção do meu pai. E Isaac já estava com a sua idade avançada. Isaac já estava cego. E aí ele disse: mãe, falando para Rebeca: mãe, eu preciso me achegar ao meu pai, mas eu sei que se eu me aproximar dele, ele vai tocar em mim. E eu não sou peludo. O meu irmão Esaú é que é peludo. Eu sou pelado. Aí ela disse: olha, que mãe dá um jeito para tudo. Se tem uma pessoa que dá um jeito para tudo na sua vida para dar certo, é a sua mãe. E ela disse: espera aí, meu filho, nós vamos dar um jeito agora. Ela pegou uns pelos de animais, colocou nos braços de Jacó. E aí quando Jacó se aproximou, de Isaac, aí ele disse: quem é que está falando? Aí Jacó, mentindo, disse: é Esaú. Aí ele pegou na mão de Jacó, que estava peluda por conta das peles de animais que a mãe dele tinha colocado, e ele disse assim: olha, a voz é de Jacó, mas a mão é de Esaú. Vai, eu te abençoo. E diante dessa história eu queria que você abrisse comigo no capítulo 32 de Gênesis. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 30.
povo que não gosta de ler a Bíblia na minha pregação sofre. Tem que ler a Bíblia. Amém? A palavra de Deus diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem, ou o anjo, em outras versões, viu que não podia vencer Jacó, Jacó era bom de briga, era igual ao Rogério, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Diga assim: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó prosseguiu: por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: por que me pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Vamos parar por aqui. Meus irmãos, você lembra que eu falei que Jacó, ele chegou para o seu pai Isaque para pedir a bênção da primogenitura. 21 anos depois, Jacó, ele se encontra com esse anjo. E o anjo chegou para ele e perguntou qual o nome dele. Por que foi que ele não respondeu para o anjo a mesma coisa que ele respondeu para o pai dele? Por que ele não mentiu dizendo que ele era Esaú? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós vamos para o jardim, quando nós vamos lá para o vale de Jaboque, quando nós vamos para Peniel, ver face a face com Deus, você não tem como mentir, porque você se desnuda. Você sabe que os olhos do Senhor veem tudo. É fácil você mentir para o seu próximo. É fácil você mentir para o seu pastor. É fácil você mentir para a sua liderança. Mas você quer receber a bênção do Senhor? Não tente mentir para Ele. Exponha a sua verdadeira identidade para o Pai. Não adianta você se esconder. Se é no mais profundo abismo, lá Ele está. Se é no mais altos céus, lá Ele está. Nós não podemos fugir dos olhos do Senhor. Nós não podemos mentir para Ele, porque Ele sabe tudo, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe se a sua oração, em que você está ajoelhado, muitas vezes até chorando, ela tem uma intenção boa ou uma intenção má. Meus irmãos, tem ciclos e desertos que nós vivemos na nossa vida, porque muitas vezes nós tentamos ludibriar Deus. E você tem que colocar isso na sua cabeça: nós não podemos enganar o Senhor. Não adianta você trazer o seu dízimo, a sua oferta, trazer o seu alimento. Eu trouxe uma carrada de óleo para doação.
Mas você está fazendo o que a palavra manda você, contra o que a palavra manda você fazer. Você está dando com a direita e ao invés de você esconder a esquerda, você está mostrando as duas. Exponha a sua verdadeira identidade para o Pai. Lá em Êxodo 33, versículo 11, Moisés estava face a face com Deus. Abra aí, por favor. Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com um amigo. Como quem falava com um amigo. Você tem essa intimidade com o Senhor? Quando você conversa com Deus, quando você para orar ao Senhor, é como um amigo? Ou você ora pedindo e pedindo como quem você pede a uma pessoa que está lá no sinal pedindo esmolas a Deus, que não conhece quem está passando, só estende a mão para pedir algo, mas ela não sabe quem é. Meus irmãos, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós temos intimidade com o Senhor, nós sabemos como pedir. A palavra de Deus diz: pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Porque a gente só pede algo para o nosso Pai quando a gente tem intimidade com Ele. Deus não dá nada para estranhos. Deus, Ele dá as suas bênçãos para os seus filhos. Você precisa se sentir filho de Deus. Você precisa saber que você tem um Pai. Lá em 1 Samuel, no capítulo 13 e no versículo 13, pode colocar aí, nós vamos ver a história de Saul. Samuel disse a Saul, o profeta Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Quando você não tem intimidade com Deus, você sai da posição, você desobedece. Ei, quem era para estar fazendo parte da linhagem de Jesus era Saul. Deus, Ele não entrega reinos temporários. Deus não usou Saul. Mas a atitude de Saul em desobedecer e sair da posição de ser um tolo fez com que ele não fizesse parte da linhagem de Jesus. E aí, meu irmão, deixa eu te dizer, se você não cumprir aquilo que o Senhor chamou para fazer e que tem impacto no reino dele, Ele coloca outro para fazer o que você não fez. Porque a atitude de Saul em desobedecer e ser um tolo fez com que Deus levantasse Davi. E Davi era segundo o coração de Deus. Será se você tem sido segundo o coração de Deus?
Ou você tem seguido os seus próprios instintos? Ou você tem sido o seu próprio Deus? Mas existia uma grande diferença entre Davi e Saul. Davi teve falhas, Davi pecou, mas na mesma velocidade em que Davi pecava, Davi se arrependia. Meus irmãos, quando nós somos íntimos do Senhor, quando nós cometemos falhas, a primeira coisa que causa dentro de nós é um sentimento de arrependimento. Meu Deus, como foi que eu consegui fazer isso? Senhor, me perdoa. Eu não poderia ter falado isso para o meu irmão. Eu não poderia ter mentido para minha esposa. Eu não poderia ter mentido para o meu esposo. Eu não poderia ter mentido para os meus filhos. Eu não poderia ter mentido para os meus pais. Eu não poderia ter mentido para a minha liderança. Quando nós sabemos o lugar onde nós ocupamos em Deus, de intimidade, de um relacionamento íntimo, nós imediatamente partimos para nos arrepender. Assim foi Davi. Diga assim: o homem pecou em um jardim, mas ele foi redimido em um jardim, para ser um jardim. Existiu outro jardim. E esse jardim, meus irmãos, está escrito lá em Lucas, no capítulo 22. Esse jardim, meus irmãos, é chamado de Getsêmani. Eu não sei se você lembra o que foi que aconteceu no Getsêmani. Jesus, quando ele chegou no Getsêmani, ele levou 3 discípulos, os mais íntimos. Os discípulos, eles amavam Jesus. Eles estavam aprendendo tantas coisas com Jesus. Eles estavam fazendo coisas que eles jamais fizeram na autoridade de Jesus. Mas esse jardim específico, também chamado de jardim da aflição, nesse jardim, foi lá onde o nosso amado Jesus, ele se encontrou com o seu Pai. E lá ele expôs ao Pai dele tudo o que ele estava passando, toda a sua angústia. E foi lá, meus irmãos, nesse jardim, nesse Getsêmani, em que Jesus, ele sentiu as contrações de parto, para que a identidade dele fosse gerada em você e em mim. Foi lá onde ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja qual tem sido a sua comida. As vontades que você vive na sua vida, é a sua vontade ou a vontade daquele que chamou você? Meus irmãos, nós só podemos ouvir a voz do Senhor se nós tivermos intimidade. O apóstolo Paulo, quando ele foi encontrado por Jesus,
indo nas terras de Damasco, Jesus falou para ele, falou para Ananias que ele iria sofrer, ele saberia o que era sofrer pelo nome dele. E Paulo disse: hoje eu sei as marcas que estão em mim. A pessoa que é íntima de Jesus, não importa o lugar onde ela esteja, ela faz um altar de adoração onde ela estiver. Não importa se o seu lugar secreto é o seu quarto, não importa se o seu lugar secreto é a sua cozinha, o seu banheiro, não importa. O que importa é você fazer daquele lugar um jardim. E esse jardim ele precisa ser fechado, regado e cuidado. Porque se você não fechar o jardim, eu não sei se você já viu aquelas casas, a gente vê isso muito nas casas europeias, pela televisão, porque eu nunca fui para a Europa. Mas você vê aqueles pinheiros, mas existem muros. E você não sabe o que é que tem por trás daquele muro, mas o dono da casa, ele está cultivando algo onde tem aqueles pinheiros. Ele está cultivando um jardim. Quem é que você tem chamado para dentro do seu jardim? Quem você tem convidado? Meus irmãos, o rei Ezequias, lá em 2 Reis, a palavra diz que o rei Ezequias, ele foi um homem obediente a Deus. O rei Ezequias tinha intimidade com Deus, porque Deus, quando falava com Isaías, com o profeta Isaías, Isaías chegava e dizia assim: Ezequias, é assim, assim, assim. E Ezequias cumpria com tudo que era ordenado a ele. Mas teve uma coisa que Ezequias deixou de fazer. E ele foi alertado pelo profeta Isaías. Deus disse assim para o rei Ezequias: ó, Ezequias, está tudo ok contigo, mas tu precisa organizar a tua casa. E essa foi a única coisa que Ezequias não organizou na vida dele, mas que teve um impacto profundo na sua vida. Ele fez ouvido de mercador para o profeta: tá bom, eu organizo minha casa. Depois eu organizo. Tem aquele povo que você fala uma coisa, ele diz: tá bom, depois. Quando eu morava na capital, no Assaré, lá tinha um homem chamado de nosso amigo Gilberto. Gilberto tinha uma vendinha bem próxima à casa onde eu morava. Aí, tarde da noite, eu estava lá batendo papo lá com Gilberto, com a sua família. Aí minha mãe gritava e dizia assim: Júnior, seu pai está mandando você vir para casa. Eu dizia: já vou. Aí ela vinha 2, vinha 3, vinha 4. Na quinta vez eu já sabia quem era que estava abrindo o portão na quinta. Era meu pai. Quando ele disse assim: Júnior, eu já estava nos pés de casa já, levando pesqueiro na cabeça. Porque
Porque quando é o nosso Pai chamando é diferente. Quando é o nosso Pai nos repreendendo é diferente. E sabe o que foi que aconteceu com o rei Ezequias? Chegaram uns camaradas lá na casa dele, no reino dele. E ele de repente, sem nem conhecer direito, chamou os camaradas para entrar. Aí ele mostrou tudo que tinha na casa dele. Mostrou a sala, mostrou a cozinha, mostrou os quartos, mostrou os seus bens. E sabe o que foi que aconteceu, meu irmão? O filho de Ezequias, chamado de Manassés, ele foi um dos piores reinos já escritos na Bíblia. Um dos piores reis. Porque a desobediência e o ouvido de mercador que Ezequias fez com que ele perdesse tudo no reino, tudo que ele tinha construído. E o seu filho foi um dos piores reis. Quem é que está adentrando a sua casa, a sua intimidade? Quando você tem intimidade com o seu pai, o local de intimidade ele está organizado. O jardim não estava desmantelado não, meu irmão. O jardim ele era organizado. Porque é um lugar de honra. É um lugar onde você está convidando a presença do seu Pai. Não é a presença de qualquer pessoa. É a presença daquele que você diz que serve. É a presença daquele que você diz que livrou você de aflições, que tirou você de uma vida errada e agora você está andando menos errado. É engraçado que muitas vezes, quando você vai receber uma visita na sua casa de uma pessoa um pouco mais importante, de uma pessoa que tem um status na sociedade, você manda fazer uma faxina, você compra uma louça nova, você coloca pratos novos, porque você quer mostrar a aparência. Quando Jesus se encontrou com aquele fariseu, ele preparou tudo o que ele tinha de melhor. Preparou o melhor banquete, colocou a melhor roupa. Mas a mulher, ela chegou entregando o que ela tinha de melhor. Ela se derramou aos pés de Jesus e banhou Jesus com perfume. Porque se você também apresentar um ambiente maravilhoso para o Senhor, mas o seu coração não estiver lá, do que vai adiantar? E hoje você vem para um culto de quinta-feira, você vem para um culto de domingo, querendo que o Senhor encha você, para você passar 4, 5 dias, 2 semanas cheio. Que intimidade é essa que você está com o Senhor? Não tem como você dizer que você é íntimo de Deus se você não tira nem um pouco de tempo para Ele. Tem uma frase que diz que se você não tem tempo para passar hoje com Jesus, como é que você quer passar a eternidade com Ele? Como é que você anseia passar a eternidade com Jesus se você não tem tempo com Ele?
Meus irmãos, muitas vezes nós ansiamos por um avivamento, de passar dias e dias dentro da igreja, como se esse lugar aqui, ele fosse um local de avivamento, não porque tem que ser dentro de uma igreja, não porque tem que ser muitos dias. O verdadeiro avivamento não está em você passar dias e dias em um lugar, entoando louvores a Deus, mas em você estar correndo, chorando para o Calvário. Esse é o verdadeiro avivamento. Esse avivamento, ele não acontece com pessoas que não são filhos, com pessoas que não têm intimidade. Muitas vezes a gente fica esperando tanta coisa, meu irmão, mas o evangelho do Senhor, ele é simples. Nós complicamos demais. Nós queremos mostrar as nossas boas obras. Nós queremos que as pessoas olhem o nosso muito fazer. Mas não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu para que nós tivéssemos acesso ao Pai novamente. E só existe esse caminho. Em João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só existe esse caminho, meu irmão. Não existe outro. No nosso encontro de homens, eu citei uma canção dos Arrais, que ela diz assim: não fale que o conhece, se você esquece ele em cada esquina. Como é que você pode dizer que você tem intimidade com Jesus, se você esquece ele por onde você anda? Não fale que você conhece ele só por causa das suas ondas de fé e não na palavra. Não tem como você dizer que conhece, que tem intimidade com Jesus, se você não tem intimidade com a palavra dele. Muitas vezes você quer ouvir a voz de Deus como um sussurro assim de coisa de filme. Filho. Meu irmão, você precisa parar de fantasiar muita coisa. Às vezes Deus quer falar de uma forma tão simples com você, e você fica fantasiando coisas, como a mulher que espera o príncipe sentado no cavalo branco. Minha irmã, você vai ficar para a titia. Se você quiser um homem sem defeitos, acabou para você. Tu vai ficar para titia. Agora, se você quiser um homem segundo o coração de Deus, que tem falhas, mas que se apressa em se arrepender, aí você vai ser feliz. Aí você vai ser feliz. Agora, perfeito, só Jesus. E nós estamos no processo para atingirmos a altura, a largura, a profundidade do varão perfeito. E esse é o propósito eterno de Deus. Ele é só um, meu irmão. O propósito eterno de Deus está em Colossenses 1:27. Esse é o verdadeiro propósito de Deus. Olha o que a palavra diz em Colossenses 1:27. Aleluia. Coloca o propósito, meu irmão. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Cristo em nós. Deus enviou o Filho dele para estar com as pessoas.
Fique de pé. Fique de pé concentrado. Fique de pé e feche os seus olhos. Esqueça a pessoa que está ao seu lado. Eu não sei se você já tem essa intimidade com o Senhor, mas esse é o maior desejo dele, é que você o encontre, porque ele já encontrou você, desde o ventre da sua mãe, que ele te conhece. Você não é um viajante nesse mundo sem destino. Você tem um pai que determina destinos. E esse pai, ele quer se relacionar com você. Você precisa inverter. Quem que tem mais intimidade com você? Você precisa deixar de ser tão íntimo de você. Você precisa deixar de ser tão íntimo da serpente e passar a ser íntimo de Jesus. É isso que Ele quer de nós, meu irmão. Não adianta nada você se esforçar tanto para fazer as coisas para o Senhor, se você não tiver intimidade com Ele, porque esse foi o real motivo para que Deus enviasse o seu único filho para morrer por mim e por você. Esse foi o real motivo. A salvação não vem por obras para que nós não nos gloriemos. A salvação, ela é pela graça. E através do Filho, do unigênito de Deus, que se transformou nosso primogênito, nosso irmão dentre muitos irmãos.